Momentos em que, independentemente da sua duração, ocorrem grandes alterações nos valores imaginários e estéticas de determinado povo ou cultura. Um perfeito exemplo desse tipo de ruptura foi o Renascimento da Europa. Este que foi um dos mais importantes, se não o mais importante dos momentos de mudança radical no mundo ocidental. Fundamental para entendermos todos os acontecimentos que vieram a afetar e construir aquilo que hoje entendemos como modernidade. As mudanças, construções e revisões desse período mudaram o âmago da experiência humana em diversas instâncias que podem ser sentidas até hoje, especialmente no que se refere ao papel da humanidade no mundo moderno. Afinal, é durante o Renascimento que o eixo do mundo se transfere para as mãos dos homens. Os estados passam para os grandes monarcas e se constituem nações, e a economia vai para os mercados e para os burgueses. Fora que os artistas, cientistas e pensadores passaram a gerir a sua própria criatividade e capacidade de execução. Recai firmemente sobre o sujeito a sua condição de indivíduo autônomo, e a razão se impõe diante do conhecimento que se produz ao longo desse curto período da história. Renascimento, renascença ou renascentismo são os termos usados para identificar este fenômeno histórico que ocorre, grosso modo, entre meados do ano de 1300 até meados do ano de 1600, de forma a operar como uma transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, e comportar uma quantidade assustadora de nomes ilustres de todos os tipos em todas as áreas que você possa imaginar. Mas é claro, a história não funciona como capítulos de um livro, com clareza em suas divisões feitas de forma organizada e consciente. Os renascentistas não faziam ideia do quanto seriam importantes, ou de que seriam chamados dessa forma. As coisas operam de forma muito mais orgânica, e os historiadores procuram estabelecer essas nomenclaturas e divisões a partir de algum distanciamento que possa traçar determinados padrões para dar nome ao tempo. No caso da Renascença, não é diferente. E, se pudermos traçar a marca geral desse período, precisamos entender o que foi e como se deu o famoso giro antropocêntrico, que é, basicamente, a mudança do centro do universo simbólico de uma sociedade europeia, do Deus para o homem, retomando a lógica do humanismo. Vale a ressalva, o Renascimento afetou os modos de vida no sentido muito amplo, mas o humanismo propriamente dito ficou mais no domínio dos sábios e pensadores e tal. Até porque não é como se o teocentrismo de 1000 anos vivido na Europa tenha sido rapidamente substituído e o mundo tenha subitamente tornado-se laico. Aquela parte do mundo ainda se manteve profundamente cristã, claro, mas esse cristianismo sofreu algumas alterações. Então calma, antes de eu pontuar as características do Renascimento, vamos prestar atenção no que estava acontecendo concretamente com a Europa ao longo deste período. Socialmente falando, o mundo feudal estava instável. A ascensão da burguesia estava acelerando conforme o crescimento dos mercados, e, conforme essa classe ganhava seu espaço, parte da nobreza perde sua imunidade e poder. Surge então a necessidade de desenvolver um modelo mais sofisticado de organização de Estado. E isso passa a ser estimulado pelos reis, que, a partir dos textos clássicos, procuraram se articular de forma a organizar seu poder. Daí surge um conjunto de ideias absolutistas, por exemplo. E essas ideias eventualmente levaram ao estabelecimento dos Estados nacionais modernos. Enquanto isso, o contato intensificado com o Oriente, especialmente com o mundo islâmico, trouxe conhecimentos científicos desconhecidos para os europeus até então. Tecnologias que os levariam, entre outras coisas, às grandes navegações. Além disso, o contato com o Oriente expôs aos pensadores desse período muitos textos das escolas de pensamentos gregos e helenísticos que haviam sido esquecidos na Europa, mas preservados no Império Bizantino, que ficava lá do lado. Esses textos foram fundamentais para a construção do pensamento humanista do Renascimento. E é possível observar que, gradualmente, o interesse dos artistas e pensadores enveredou para a cultura secular greco-latina e se afasta muito das tradições clericais da Idade Média. O objeto da reflexão geral, ainda que no mundo cristão, passou a ser o homem, sua individualidade e sua capacidade de pensar e de criar. Inclusive é nesse momento em que o artista começa a assinar as suas obras e ser visto da forma que nós os vemos hoje em dia. Gênios criadores, não artesãos, como costumava ser até esse ponto, ganhando até espaço dentro das academias. Até porque, entre outras coisas, a matemática e a geometria passaram a integrar as pesquisas e obras produzidas por esses artistas. Isso se deu devido ao interesse imenso no pensamento de racionalistas e matemáticas que redescobriram as escolas de pensamento de Pitágoras e Platão. Em comum,
Ambas procuravam encontrar as razões matemáticas da natureza e do universo, além de desenvolver modelos com isso. Ou seja, de Galileu Galilei e seu globo giratório ao redescoberto heliocentrismo de Copérnico, o universo começou a ficar cada vez mais complexo e maior diante dos olhos acostumados com as simples explicações oferecidas pela Igreja da época. A Igreja Católica, que, além de ter que lidar com todas as novidades que já estamos, passou a ter uma concorrência, o protestantismo. O movimento humanista é paralelo à reforma luterana e à invenção também de, adivinha só, do tipógrafo de Gutenberg. Na China já se imprimia texto há muito tempo, mas na Europa eles eram copiados manualmente pelo clero e, em raras ocasiões, para línguas comuns, ficando predominantemente em latim. Quando, em 1434, o tipógrafo começou a aumentar drasticamente a produção de texto escrito, só fez acelerar ainda mais todo o processo que a gente já citou acima. As pesquisas dos filósofos e pensadores humanistas, as técnicas dos artistas e arquitetos, os questionamentos dos protestantes, os negócios da burguesia e toda a produção intelectual, num sentido amplo. Junto com essa difusão mais ampla da informação, passou-se a ter a noção de como é a Terra e de como as coisas funcionam, e as navegações ainda deixaram isso mais claro. Muito bem resume Bertrand Russell. Em todos os campos do esforço humano foram abandonados, nessa época, as limitações da concepção medieval. E isso aconteceu consistentemente em toda a região da Europa, começando em Florença e subindo gradualmente rumo ao norte. Olha, para fins de precisão é necessário destacar que cada região da Europa enfrentou um processo singular de renascimento. Há, portanto, renascimentos. O renascimento, por exemplo, na Alemanha, foi um tanto mais tarde. O importante é sempre lembrar que, em que pese existam essas particularidades, as questões são as mesmas, pois elas têm a ver com o choque entre dois modos de vida muito diferentes. Em um sentido amplo, é no Renascimento que nós vemos surgir um sentimento de valorização do humano e da natureza em oposição ao divino e ao sobrenatural. Esses sentimentos não são propriamente uma novidade, mas sim um reencontro com uma postura diante do mundo a qual os gregos e romanos costumavam ser simpáticos. Isso se reflete, incrivelmente, em todas as áreas do conhecimento e no comportamento de sujeitos notáveis, como é o caso de Leonardo da Vinci. O sujeito renascentista era aquele que fazia um pouco de todas as coisas, dotado de crença no poder crítico da razão para compreender o humano e o universo de forma ampla, complexa e multifacetada. E assim como esses sujeitos renascentistas, nós aqui do Revisão pretendemos observar de forma muito variada e multifacetada todos esses pensadores e tudo o que estava acontecendo na Europa dessa época. Mas esse esforço imenso vai ter que ficar para os próximos vídeos. Bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa seu like, compartilha. Se vocês não gostaram de alguma coisa, pode comentar, a gente vai ler. Se você quiser nos ajudar com uma pesquisa, se tem alguma coisa que você conhece muito bem e você acha que seria interessante a gente passar para frente esse conhecimento, manda no nosso e-mail, que é contato@canalrevisão.com.br, ou ainda, se você quiser nos ajudar de uma forma um pouco mais direta, faça isso por meio do nosso financiamento coletivo, que é o apoia.se/canalrevisão. E se você gosta tanto da gente, mas tanto da gente, que é tipo escutar a gente no busão, a gente também tem um podcast que tá linkado aqui na descrição do vídeo e que tem um montão de conteúdo para você consumir à vontade. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e é nóis, falou!